nós aqui na igreja temos o costume de pregar em séries, pegar um livro da Bíblia e expor esse livro durante algum tempo, e nós estamos fazendo isso no livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro do início, o livro de toda a história quando se iniciou. E aí eu convido para que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver uma história bastante conhecida hoje de Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 20. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 20. Não, porque depois ele vai continuar ali. Vocês vão ver que no próximo é do 15 até o 20, ele vai continuar. A gente vai até o versículo 4 do capítulo 13, tá bom? Gênesis 12, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que você disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. E Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante das provações que a gente passa, eu peço para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Dependendo do que estiver acontecendo, ó Pai, nos ajude a ter firmeza em Ti, porque o Senhor é o Deus das promessas, o Senhor é o Deus dos deuses, e é o Senhor que a gente tem que viver e agradar, ó Pai. Ajuda cada um aqui no entendimento dessa Tua palavra, que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, ó Deus, para que a gente saia daqui fortalecido, para que diante das batalhas que a gente vai enfrentar, a gente saiba que o Senhor é o Deus poderoso que segue à frente de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Gente, eu cresci em acampamentos, acampamento cristão, né? Eu cresci na igreja desde muito novo, e eu desde muito novo frequentava acampamentos. E aí assim, quando criança não, você vai mais pela bagunça, você não entende muito bem o que está acontecendo ali, tudo bem que ouve uma palavra, a gente crê que essa palavra transforma a vida, inclusive de crianças, mas quando se torna adolescente, você tem uma mente melhor assim, né? Você consegue ter um entendimento melhor, você entende um pouco mais os sentimentos, e não existe uma vez sequer que eu não voltava de acampamento assim, cheio, eu falei, agora meu irmão, eu quero ver quem vai me segurar. E talvez você já tenha crescido em acampamento também. Você sabe dessa sensação, a noite da fogueira, né? Você fica meio emocionado, já está ouvindo a palavra de Deus, Deus trabalhando no seu coração. E você sai dali, menino, num fogo tremendo. Você sai ali, menino, revigorado. Mas aí chega segunda-feira. A gente ia para a escola, os amigos eram os mesmos, as brincadeiras eram as mesmas, as tentações eram as mesmas. E os dias iam passando, os primeiros dias você ficava, né?
lia lá a Bíblia a tarde inteira. Aí o segundo dia, falava, estou meio cansado, tem prova amanhã. Já pulava um dia, depois, a hora que vi, depois de uma semana, já estava meio assim. Pai, passou a primeira semana. Aí eu precisava de outro acampamento, né? Para afinal, estou precisando de outro, já para dar uma... Né? Porque o negócio era... E a nossa fé é assim. Muitas vezes a gente está aí nesses altos e baixos, e às vezes você vem na igreja, você fala assim, agora sim, hoje eu ouvi uma palavra que, gente, essa semana, e a hora que você sai ali, já tem um menino ali que, seu filho, né, que já te tira do sério. Você falou, Deus, me ajuda. Você chega segunda-feira no seu trabalho, na sua faculdade, e tem coisas que vão mexer com você. E é interessante porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge, pronto para derrubar. E é assim a nossa vida. Talvez quando no momento da sua conversão, você falou assim, agora vai, agora eu estou cheio desse Deus, mas na hora que você voltava para as suas atividades, as tentações eram as mesmas, os amigos eram os mesmos, e talvez as suas práticas eram as mesmas. Mas é interessante, de que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar casos muito parecidos com o nosso, mas muito parecidos. E a Bíblia não é um livro de conto de fadas, não mostra nomes de heróis, como por exemplo de Abrão, e talvez você está estranhando, né? Só fazendo um parênteses aqui, talvez você está estranhando porque chama de Abrão e Sarai, não está errado não, a forma como nós lemos aqui, como está na sua Bíblia, porque Deus transforma o nome deles depois, tá certo? Nós vamos chegar lá, Ele transforma para Abraão e Sara, e tem um motivo para isso, mas a gente está falando de um homem aqui que era pagão, não conhecia Deus, e Deus simplesmente se achega a ele, Deus com muita misericórdia e graça, achega esse homem, ele faz uns pedidos aqui e fala, ô Abraão, faz o seguinte, e a gente volta aqui para o capítulo 12, versículo 1, que ele diz, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, e Deus faz umas promessas para ele, diz assim, farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Consegue imaginar isso aqui? Deus chegando para esse homem, aí Moisés contando essa história, deixa eu só te mostrar o que está acontecendo aqui, né, para você entender o contexto aqui, de que, como que a gente chegou nessa história de Abraão. Moisés, ele foi chamado para tirar o povo do Egito da escravidão, e eles aí passaram muitos anos escravos, muitos anos mesmo, né, algumas gerações, e provavelmente alguns deles até tinham se esquecido quem era esse Deus, o Deus de Israel, que ele chama de Yavé, alguns chamam de Jeová, alguns outros nomes aí, mas é esse Deus de Israel. Então Moisés é chamado para libertar esse povo, eles estão saindo agora no caminho da terra prometida, e durante esse caminho Moisés escreve algumas histórias para mostrar para esse povo quem era o Deus que os havia libertado. Quem era o Deus que estava seguindo com eles? Quem é o Deus que manda as pragas? Quem é o Deus que abre o mar vermelho? Quem é o Deus que anda numa nuvem durante o dia para que eles não tostassem no sol? O Deus que de noite estava numa chama flamejando para que eles não ficassem aos perigos lá do deserto durante a noite? E agora Moisés escreve essas histórias, ele está escrevendo sobre um homem chamado Abrão e contando essa história para esse povo, falando, gente, tem um homem chamado Abrão, que é o pai de todos vocês, certo? O pai da fé, o pai de todos aqueles que têm fé, por isso que nós somos chamados descendentes de Abraão, Jesus Cristo também, conhecido como descendente de Abraão. Então, ele está contando essa história sobre esse homem, que estava na sua terra, em Ur, e aí Deus se apresenta para ele. É mais um fato interessante aqui, que eu não vou ficar nesse detalhe aqui, mas é interessante que Abraão, assim como qualquer outro personagem na Bíblia, eles não vão atrás de Deus, mas é Deus que se achega graciosamente a esses homens, se revelando e mostrando quem Ele é. Então ele chega para Abraão e fala, Abraão, vou fazer o seguinte, agora você imagina Deus aparecendo para esse homem, certo? Um homem que não tinha noção quem era esse Deus, talvez até ouviu falar, porque eles ainda viviam numa sociedade que levava Deus em consideração, talvez um pouquinho diferente da nossa, mas agora Deus apresenta para ele, fala assim, Abraão, eu sou Deus, e eu quero que você faça esse negócio para mim, sai da tua terra, sai da sua casa, e agora eu vou te levar para um lugar, e essa terra, você não sabe onde é, mas eu só quero que você confie, e aí eu vou fazer o seu nome grande, uma grande nação, e os povos da terra serão abençoados por sua causa. E aí mostra um homem então, fala assim, rapaz, o cara viu Deus, o cara sabe quem é esse Deus, se mostrou a ele, fez umas promessas. Mas nós vamos chegar num episódio aqui, falando, agora vai,
Abraão tinha saído do acampamento agora, junto com Deus, falou assim, agora vai. Mas aí o versículo 10 mostra para nós, e preparando o texto aqui, falando assim, e houve fome na terra. E ele foi para o Egito. E ele dá uma escorregada aqui, feia, quando ele diz para a esposa dele, imagina essa cena, ele diz para a esposa dele, falou assim, esse povo vai me matar, porque você é bonita, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã. E aí o que eu estava falando antes, porque é interessante que a Bíblia não é um livro de conto de fadas, porque se fosse, mostraria um Abraão aqui, um homem cheio de vigor, que tinha saído da presença de Deus, e agora, gente, esse homem nunca pecou mais na sua vida, esse homem nunca errou. Mas vamos encontrar esse episódio aqui no capítulo 12, capítulo 20 acontece de novo, nós vamos encontrar alguns outros homens, por exemplo, como Noé, que Deus salvou, o homem íntegro e justo da sua época, um homem que logo depois do episódio do dilúvio, ele se embriaga, e por causa disso, um dos seus filhos o vê nu, e o povo, os descendentes desse filho são amaldiçoados, por causa do pecado de Noé. Moisés, que havia matado um egípcio. A gente vai encontrar Sansão, um homem cabeludo e forte, que por causa de suas paixões, cede ao pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que adultera. E tantos outros homens, no Novo Testamento, Pedro negando a Jesus, Tomé duvidando da ressurreição que tinha acontecido. E sabe por que isso traz alívio para o nosso coração? Porque esses somos nós. Que diante de um grande acampamento, talvez diante de uma grande noite que nós temos na presença do Senhor, a gente não vai se ver mais como herói, mas essa história é sobre um Deus que é gracioso, que cuida de nós, independente de nós mesmos. Esse é um livro da graça, mostrando esse Deus fiel, bondoso, que está seguindo com esse povo aqui. E aí então, diante desses desafios que Abraão tem, eu quero te mostrar como que a história dele é muito parecida com a nossa, porque ele diz lá, sai da tua terra, da tua parentela. Ele já começou errado porque ele levou umas pessoas da casa dele, mas ele fala lá, eu vou te fazer um grande povo. Aí já começa a primeira tentação, que nós vamos ver mais para frente, a provação na vida dele, em que ele não pode ter filho. Isaac é filho de um milagre. Sara já na sua velhice, mulher que não tinha condições de ter um filho. Ele falou, mas gente, esse Deus aparece para mim, fala que me vai fazer um grande povo, uma grande nação, e minha mulher não pode ter filho. Aí o que ele faz? Você sabe a história? Acho que sabe, né? A maioria que sabe. Ele vai ter um filho com outra mulher. Mas ele diz, vai para uma terra que eu estou preparando para você. E ele chega próximo dessa terra, só que estava cheio de cananeu, povo inimigo, povo forte de um exército. Eu falei, mas não tem lógica. Esse Deus prometeu que me dê essa terra. A gente viria para esse lugar aqui, mas agora eu não estou entendendo. Um exército inimigo. Ele tem que entrar em guerra. Mas Deus havia feito promessas. E o plano de Deus era infalível. Mas quem falhou nessa história, várias vezes, foi Abraão. Mas mais uma vez eu te digo, que essa história é muito parecida conosco, porque você sabe das promessas de Deus para a sua vida. Eu não estou falando promessa de riqueza, essas coisas não, tá? Mas você sabe da promessa de um lugar eterno, onde Deus está preparando para você. Ele falou para você que jamais ia te abandonar, que Ele sempre estaria com você. Mas só para você ter uma ideiazinha, eu sempre falo isso, né? Porque isso atinge quase todos nós. Você sabe de um Deus que está com você. Vira e mexe, você pede noite de sono preocupado, não pede? Esses somos nós. E aí o que a gente pode então aprender com essa história aqui de Abraão? Em primeiro lugar, que nas provações nós somos tentados à infidelidade. Versículo 10, como eu disse para vocês, diz, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Logo em seguida ele diz, diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Em versículo 16, ele tratou bem, está falando do faraó, ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelo. Essa provação que ele passou começou aí, versículo 10 diz, porque houve fome na terra. Teve uma ocasião em que ele foi tentado ali, ele foi provado a mostrar a sua fé, e a vida inteira de Abraão foi assim. Até uma amiga que toda vez depois do culto assim, ela me fala, pastor, não prega mais sobre essas coisas não, porque
né? Vem a semana aí que é meio difícil, né? Tem um certo tempo que a gente não pode falar muito, né? Porque é quando acontece na semana. Eu brinco com vocês, lá em casa a gente não ora por paciência mais. O Deus me livre orar por paciência. Porque Deus manda uns negócios assim pra gente, né? Porque Ele não vai dar assim, como se fosse um pozinho mágico, assim, toma paciência. Ele dá umas circunstâncias pra gente, que eu vou te contar. Mas então, essa foi a circunstância. E o grande problema aqui, gente, não foi porque ele foi para o Egito, porque Deus já havia levado algumas vezes o povo para o Egito, né, de coisa boa, não como escravo, mas Deus havia levado o povo para o Egito. Jesus foi para lá uma certa época. Mas o grande problema é porque diante desse Deus e dessas promessas, ele passou a não acreditar mais nesse Deus e nas promessas, mas ele começou a maquinar um plano ali. Falou assim, não, espera aí, que essa história está esquisita. Nós estamos tendo fome. Gente, e sabe quem estava narrando essa história? Moisés. Imagina a cara do povo, imagina a cara de um povo falando assim, gente, mas esse Abraão, olha só, o povo estava no deserto e começou a não passar fome, mas eles ficaram com fome. Aí o que Deus fez? O povo no deserto, o que Deus fez para eles comerem? Mandou maná do céu. Eles tiveram sede. E o que esse povo fez? Ou o que Deus mandou para esse povo? Água. De onde que veio essa água? De uma rocha. Agora imagine esse povo ouvindo isso e você fala, não, Abraão, o pai da fé, ele passou fome, mas Deus não tinha feito uma promessa? Fez. Se Deus quiser, ele não podia mandar maná? Podia. Ele não podia cuidar, ele não ia cuidar de Abraão e da família? Ia. Mas o que ele fez? Foi para o Egito e ficou com medo por causa da sua vida. Agora ele faz um plano muito louco, que ele entrega a sua esposa. E assim, se a gente for analisar o texto, ele não estava falando uma mentira, era uma meia mentira, sim, porque ela de fato era meia irmã dela. Lembra que eles já estavam num parentesco ali, certo? Ele não estava falando toda a mentira assim, que ela não era irmã dele, ele era meio aparentada mesmo. Mas gente, uma meia mentira é uma mentira completa. E ele bolou um plano aqui então, para que ele pudesse sair bem dessa história. E diante dessa infidelidade de Abraão, diante de todo esse plano, de tudo isso, a gente precisa olhar para o nosso lado, a gente precisa olhar para a nossa vida. E parece, gente, que nós somos meio parecidos com Abraão, não é não? E Abraão, olha que ele nem tinha isso aqui, ó. Isso aqui que nós temos. E nós temos. Eu te disse só um caso, que Deus falou assim, todas as coisas te serão acrescentadas. Me busca em primeiro lugar. Aí você vai e fica com esse coraçãozão ansioso aí, né? Essa semana eu tive que dar uma segurada. Essa semana, caso pessoal. Essa semana com um monte de coisa acumulada e isso começa a me dar umas palpitações assim. Eu falei, não, Deus, espera aí. Está nas tuas mãos. Mas não acho que eu estou falando assim, que isso é natural não, tá bom, gente? Primeiro eu dou uma sofrida, né? Ai, meu Deus, vou morrer, não vai dar certo. Não, Deus, vem cá. Aí Deus, vem cá, o Abraãozinho, vem cá, né? Você entende que eu sou o seu Deus, que eu estou no controle, então relaxa aí. Aí é que me ajuda, né? A dar uma... Aí é que, né? Bola para frente, vamos embora. Mas talvez a sua insegurança financeira te leva a fazer coisas inacreditáveis diante de Deus. Talvez a sua insegurança por causa de um relacionamento te leva a fazer coisas inacreditáveis diante de Deus. Seu Abraãozinho, Abraãozinha, somos nós. Essa história é sobre nós, se repetindo. Eu não sei se você lembra, os mais antigos aqui provavelmente vão lembrar do filme Advogado do Diabo, Keanu Reeves e Al Pacino, né? E o cara, a história lá, você que é mais novo aí, para você entender essa história, né? O cara era um advogado muito bem sucedido, e ele estava num caso lá muito conturbado, ele vai para o banheiro lá, né? Ele pede um tempo, está no banheiro, aí aparece lá o diabo, né? O Al Pacino, e começa a propor algumas coisas para ele, e a proposta é muito boa de trabalho, porque ele realmente é um advogado muito bom. E aí, com o tempo, a trama, né? Só para resumir essa história aqui, ele abre mão do tempo com a esposa, abre mão da família, dos filhos, mas ele está tendo fama, ele está tendo dinheiro, a família acabando, ele mesmo se acabando. Aí ele começa a se envolver com gente que só vive na esbórnia, né, tomando todas, é uma loucura. Mas ele pelo menos está famoso, está ficando rico.
E sabe o que é engraçado? Assim, engraçado nessa história? Porque Abraão disse, não sei se você percebeu esse detalhe, Abraão diz assim, fala com você e minha irmã, para que eles me tratem bem, porque senão eu vou morrer. E essa mulher topa fazer isso. Olha o que o versículo 16 diz. O que o faraó fez? Ele tratou bem. Ele recebeu ovelha, boi, jumenta, servos e cabras. Gente, plano perfeito. Ele não morreu, ainda ficou rico. E talvez na sua mente aí tá tudo certo. Plano perfeito. Eu não acredito na promessa de Deus, eu não sigo os mandamentos, até falo que creio nesse Deus, mas está dando tudo certo. Eu estou prosperando, eu estou bem, eu tenho uma família, mas à custa de quê? Talvez em troca do que lá no filme foi, é a sua alma. É a sua alma. O que é mais importante para você? A gente não é assim? A gente constantemente não negocia aquilo que é inegociável. Abraão mudou sua linha de visão. Ao invés de olhar para o Senhor, ele passou a olhar para isso aqui, E aí tudo passou a fazer sentido. Porque para ele, deu certo. Talvez para você, está dando certo. Mas eu te pergunto de novo, à custa de quê? Da sua eternidade? Segundo lugar, agora a história muda. Mesmo diante da infidelidade, mesmo diante desses momentos que a gente é tentado a ser infiel, Deus sempre permanece fiel. Versículo 17. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha só o que 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Apesar de tudo isso aqui que aconteceu, dessa infidelidade, apesar de Abraão não ter olhado para o Senhor sempre esteve olhando para Abraão e o plano dele, que era infalível. Esse Deus que não muda, esse Deus misericordioso, que inclusive é dito para nós lá na palavra de Deus, que por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos diariamente. É por causa dessa misericórdia que Abraão não foi consumido. Deus podia ter simplesmente deixado, falou assim, você fugiu? Beleza, você vai morrer. Mas ele não fez isso. Ele podia ter olhado para você e falou assim, deixa de olhar para mim, né? Você vai morrer. Mas por causa dessa misericórdia dele, dessa graça, dessa bondade, agora Deus olha para nós, e assim como ele resgata e retirou aquele homem do Egito, é a mesma coisa que ele faz conosco. A mesma coisa que ele faz conosco. Mas gente, eu fico imaginando aqui a vergonha. Fique só imaginando, porque a Bíblia não fala para nós a vergonha que aquele homem passou. Porque diante dessa história aqui, falou, ele deu grave doença e tal, e depois o faraó chega para ele e falou assim, o que você fez, cara? Por que você não falou que isso aqui era sua mulher? Abraão, boquinha fechada, não fala uma palavra sequer diante desse texto. Imagina a vergonha que esse homem passou por causa do seu mau testemunho. Um homem que era ímpio, agora corrigindo a Abraão, falou assim, vai, toma o que você precisa para você seguir o seu caminho. Uma história muito parecida com Jonas. Jonas, você lembra da história, né? Que ele queria fugir de Deus, entrou lá no barco, seguindo em direção contrária a Nínive, caiu uma tempestade toda, e ele num sono profundo, e aí os homens acordam, lançam sorte e cai sobre ele. O responsável por aquela tormenta. E ele é preciso ser lançado no mar. Ele falou, vai orar para o seu Deus. Que o povo fala, vai orar para o seu Deus. Ele falou assim, mas eu não quero orar por ele, porque é ele que está causando isso. Eu não sei se você já passou essa vergonha diante de Deus. As pessoas olhar para você e falar assim, mas você não é crente? Eu não gosto de contar história pessoal aqui, para esses meninos ficarem usando como exemplo, esse menino mais novo aí. Mas eu na faculdade, quando eu entrei na faculdade, sempre fui da igreja, sempre. Mas eu queria ser descolado, assim, né? Falei, poxa vida, né? Estou entrando lá agora com a galera, não vou ser aquele crente chato, eu não sou o crente chato. Aí beleza, Gilmar vai gostar dessa. Eu andava com, era uma estatuazinha assim, de Che Guevara, que eu era o libertário. Eu estava na faculdade pública.
Eu era libertário. Gente, eu estudava lá em Anápolis, na BR. Eu já fui para BR, fechar BR, lá queimando pneu. Imagina isso? Libertário. Primeiro ano de faculdade, eu falei, se esses meninos usaram isso um dia, eu vou dar um mão na orelha de vocês, viu? Queria ser descolado, eu era da igreja. Quis ser descolado. Uma vez, numa viagem, eu achei um colarzinho, eu andava com esse colar. Que ele era uma folhazinha de maconha. E eu andava com esse colar. Eu era descolado. Revoltado, queimava pneu. Estava lá com meu colarzinho, folha de maconha. Até que um dia uma colega minha viu. Esse menino era da igreja. Ele sabia que eu era crente, né? Assim, falava que era crente lá, né? Eles sabiam. Até que um dia essa menina viu, ela ficou muito espantada. Você falou, uai, que é isso, Gustavo? Você não é crente? Eu falei, sou. Eu nunca mais usei aquilo, eu tenho guardado. Eu tenho esse colarzinho guardado até hoje. Para me lembrar. Eu não uso mais não, tá bom, já? Posso abrir aqui, eu não uso colar não, tá? Por que eu estou te contando essa história? Por que ele foi uma vergonha muito grande para o Evangelho? Eu, um discípulo de Jesus, querendo ser igual ao mundo. E Deus vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu não sei se você já passou uma vergonha dessa de dar mau testemunho onde você estava. E sabe o que é o pior dessa história? Quando a gente dá mau testemunho, né, assim, a gente é pego no flagra, assim, a gente quer corrigir essa situação pregando o Evangelho, pregando Jesus. Eu falo, não, tá certo, eu estou errado, eu não sou usuário, não, tal, mas porque Jesus me libertou, né? Jesus me libertou e eu não preciso dessas drogas, eu não preciso de nada. Eu falei, gente, cala essa boca, é muito pior. Quando você errar com alguém, né, você eu errei, confesso, eu errei mesmo. Isso não tem a ver com minha conduta e eu te peço perdão por isso, dei muito mau exemplo. Tá certo. Tá, não tenta pregar o nome de Jesus, que eu acho que vai até ficar pior. Mas, gente, Deus é misericordioso. Por causa da misericórdia dele que eu não fui consumido. Nem você. Eu, Abrãozinho também, né? Desse jeito. Mas, ai, gente, como esse Deus é bom. E eu coloquei uma frase no final ali, nunca confunda a graça de Deus com uma licença para pecar. A graça de Deus deve nos unir a uma devoção mais profunda ao nosso Pai perdoador. Isso aqui não é uma licença para você pecar. Porque você vai olhar mais uma vez para essa história de Abraão e falar, deu certo, a minha está dando certo. Está vendo? Eu estou caminhando bem, eu sou desonesto, eu faço o que eu não devo. Eu estou no meio dos meus amigos lá da escola, da faculdade, falo os mesmos palavrões, conto as mesmas piadas sujas. Eu uso as mesmas roupas que o mundo usa. Mas está dando certo. Eu estou atraindo olhares, eu estou atraindo fama, eu estou atraindo dinheiro. Mas lembra que esse Deus gracioso, misericordioso, é o Deus do juízo. É o Deus que conhece todas as coisas, de cada uma das nossas obras não confessadas ao Senhor, nós prestaremos conta. Cada um de nós. Mas a gente chega no último ponto, que fala sobre a restauração de Abraão. Gente, eu sei, talvez, no olhar mais superficial, você vai achar assim, não, ele não sofreu nada, né? Deu tudo certo, ele saiu, tal, Deus foi misericórdia, beleza. Mas eu quero que você imagine o sofrimento e o dano espiritual que esse homem teve. De ter um Deus que falou com ele, apareceu para ele, falou assim, vai, sai, eu estou com você. E esse homem agora é constrangido diante da presença de um ímpio, do mau testemunho de quem era esse Deus. Porque pecado sempre nos afasta do Senhor, sempre. Segunda coisa, eu fico imaginando o prejuízo emocional do relacionamento que eles tiveram. De uma esposa ser submetida a uma situação dessa. Você fala, deu certo, vale a pena. Você imagina como é que esses dois estavam depois? Como é que Sara olhava para esse homem que, por medo da sua própria vida, entrega a sua esposa para outro? E por fim o testemunho do Senhor, que foi muito prejudicado. E talvez você está falando assim, está dando certo na minha vida. E você com Deus está assim, ó. Ele falou, está dando certo, está dando certo.
Mas por fim, eu quero te dizer que essas coisas, a fidelidade de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, deve te levar ao arrependimento e à transformação. Abraão voltou para Betel, lá no finalzinho diz, até que ele chegou num lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. E Betel quer dizer a casa de Deus, onde ele deveria estar. Eu quero te mostrar aqui que existe um grande detalhe e uma grande diferença. Enquanto esse homem resolveu viver para si mesmo, diante dos seus próprios planos, da sua vontade, esse texto não diz para nós que enquanto ele estava no Egito, ele levantou um altar e adorou a Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. Mas quando ele cai em si, ele volta para a casa de Deus, simbolizado aqui por Betel, o que ele faz lá? Finalzinho do texto. Invocou o nome do Senhor. E talvez você veja aqui nessa noite, para ouvir essa palavra do Senhor, que você está vivendo no Egito, longe, distante do Senhor, achando que está tudo certo. Mas o convite dele é: volta para a minha casa. Volta para invocar o meu nome. Você está achando que está dando tudo certo a sua história, mas você não está lembrado do fim que ela vai te levar. Portanto, volta. Viva debaixo da graça e da misericórdia desse Deus. Quero te lembrar uma última história sobre o filho pródigo, que eu acho que você vai lembrar também. Um menino tinha uma vida muito boa, o pai dele era fazendeiro e tudo mais, e ele falou: eu quero sair, aproveitar minha vida, tá? Não estou gostando desse negócio aqui dentro de casa. O pai dele vai dar uma parte da herança, a parte dele da herança, ele sai e vai aproveitar a festa, tudo, né, que ele podia viver, ele viveu, até que um dia o dinheiro acaba, ele vai trabalhar lá, cuidando de porco, e ele falou: gente, eu queria comer essa comida dos porcos aqui, e eu não posso, né, eu vou voltar. E aí o texto diz, caindo em si, diante da graça de Deus, ele volta para casa. E talvez esperando ali, né, um pai, talvez é o que a gente faria, né? Alguém quebra a cara perto da gente, a gente fala assim: eu avisei. Volta agora o cão abandonado, arrependido, né? E o que esse pai faz? Abre os braços e corre em direção a esse filho. E esse braço nunca esteve tão aberto assim como ele esteve naquela cruz. É por isso que você precisa de Jesus. Porque assim como eu, assim você, nós somos como esses homens, essas mulheres, que diante da bondade, da graça, do nome do Senhor e das promessas dEle, nós temos olhado para esse plano aqui e esquecido de quem Ele é, que estará sempre conosco. O que você precisa fazer é se voltar para os braços do Senhor. É por isso que Ele está te chamando, é por isso que você veio aqui nessa noite, para você se voltar para Ele. Isso não significa que você vai ser perfeito, mas que você vai lutar para que isso aconteça. Isso não significa que você não vai ter problemas, porque você vai ter. Provavelmente porque eu te falei agora, essa semana vai ser tensa, né, Carol? Fala assim, né? Mas tenha confiança que esse Deus está com você. Lembra o texto que nós lemos no começo? Bem-aventurados aqueles que perseveram, porque eles receberão a coroa da vida. E você não está sozinho nessa. Tem um Espírito do próprio Deus que está com você nessa caminhada e nessa batalha. Lembra sempre disso. A conclusão que a gente chega: remédio para os nossos fracassos, eu não voltei ali, né? Remédio para os nossos fracassos é a cruz de Cristo. Diante de você, onde você tem caído, lembre-se sempre disso. É de Jesus Cristo. A conclusão que a gente chega, graças a Deus, porque quando somos infiéis e recorremos aos nossos próprios planos para escapar das provações, Ele permanece fiel para nos restaurar a fé nele, a fim de cumprirmos o seu propósito. O que a gente pode fazer então, aplicando isso aí? Número 1, primeira aplicação: Deus te chama a confiança total nele. Mesmo quando parece que vai faltar provisão para você. Mesmo quando aquelas situações parece que você vai perder tudo. Lembre-se que no fim você já ganhou tudo.
em Jesus Cristo. A sua vida não depende dos seus braços, da sua força, da sua inteligência. A sua vida depende do Senhor. Confia nele. Entregue-se nesse momento. Fala, Deus, eu estou querendo cuidar aqui, as coisas não estão caminhando, até parece que estão caminhando bem. Mas se renda aos cuidados desse Deus, dessas promessas, de quem Ele é. Segundo, não olhe para a fome, mas para a fidelidade de Deus. Essa provação de Abraão é o mesmo fim que nós temos, o mesmo fim que todos nós temos, provação também, praticamente todos os dias. Mas não fica olhando para a fome, não, maquinando, como que você vai fazer? O que você vai mexer, os pauzinhos que você vai fazer para que a coisa dê certo, mesmo que não seja da vontade de Deus. Mas olha para Ele. Olha para Ele. E talvez a nossa falha é porque nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus. Esse texto diz que houve fome na terra. Era um troço absurdo. E talvez hoje você fique olhando os noticiários, né? Guerra chegando, doença chegando, e essa loucura, você fica ligado, né, nesses troços assim, meu Deus, a política aí, tá faltando ar agora, porque você deixou de olhar para Deus e está olhando para a fome. E você é convidado a confiar completamente nele. Mas acima de tudo, eu não estou falando só para confiar nesse Deus por causa da sua provisão material. Você precisa olhar para Ele diante da sua salvação. Porque lembre-se, desde lá do começo, foi Deus se achegando a esses homens, Deus se achegando a Abraão, Deus se achegando a Noé, Deus se achegando a todos os outros, para mostrar graça. E é esse Deus que está se achegando a nós nessa noite, a você, com essa graça. Confie a sua salvação nesse Deus, porque você não consegue. É por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Porque nós não conseguimos, a gente falha, diariamente a gente falha. Confie a sua salvação, a sua eternidade em Jesus Cristo. Terceiro lugar, cuidado para não descer ao Egito. Eu volto àquele texto aqui que amizade comum da inimizade de Deus. Talvez as tentações aí, pressão de colega, pressão de amigo, pressão para você pentecer, você está quase usando um colarzinho lá igual o meu, né? Quase fazendo isso. Cuidado. Não cai nessa bobeira não. Você vai passar vergonha. Assim como eu passei, você vai passar vergonha. Você vai ter prejuízo para a sua vida emocional. Eu não estou rogando praga aqui para você não, tá bom? Mas é o que a Bíblia diz, é o que acontece. Você se entrega às suas paixões, você se entrega aos seus prazeres. Pode ter certeza que você vai ter prejuízo. Ao contrário, quando você faz a vontade de Deus. Por fim, voltando aqui, desse Egito, o que tem sido a sua fome assim? O que é o seu Egito? É o medo de perder um relacionamento? É uma ameaça de perder uma grande venda? É uma chance de ganhar muito dinheiro rapidamente? É o seu físico? Pressão? Seja qual for a ameaça, não corre para o Egito não, corre para os braços do Senhor. Isso é um caminho decepcionante, só tem a perder. E por fim, se você desceu já para o Egito, você está, já cedi, já estou lá há muito tempo, atolado. Volta para Betel, a casa de Deus. Volta para os braços do Senhor. Assuma um compromisso com Ele nessa noite, de ser fiel, de viver para Ele. Diante das provações que você vai passar, Deus me ajuda, eu preciso confiar, preciso descansar, preciso viver para o Senhor. Feche seus olhos, deixa eu orar.